Olá, meu nome é Marco Fonseca. Atualmente eu sou estudante de doutorado em Linguística pela Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Eu também tenho mestrado em Linguística pela Universidade de Tóquio e graduação em Letras com habilitação de Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse vídeo eu vou compartilhar minha experiência de como foi conseguir o mestrado no Japão e o doutorado aqui agora. E também vou falar um pouco sobre a minha experiência em ambos os países, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. Então, eu estudei a minha vida toda no Antônio Martins, escola estadual, pública. Eu sempre gostei bastante de estudar, então eu sempre queria tirar notas boas, eu sempre sentava perto do professor, então eu sempre estudei bastante. Eu também comecei a estudar japonês quando eu tinha 15 ou 16 anos. Eu comecei a me interessar pelo Japão por causa de animes e mangás. Então eu sempre tive esse objetivo, eu sempre queria estudar no Japão. Então como eu sempre estudei bastante, eu consegui passar em letras no FMG. Um dos motivos de eu ter escolhido letras foi pelo fato de eu já ter dando aula de inglês na época, em Nova Serrana. Então pensei que foi a escolha mais lógica na época. Então eu fiz minha graduação no FMG de 2008 a 2012 e foi uma época muito boa para o Brasil. Era o governo Lula, tinha muito investimento em educação, então por isso eu pude ter bolsas de iniciação científica. Nessas bolsas de iniciação científica a gente trabalha como professor em um determinado projeto, e como a universidade tinha relativamente bastante dinheiro na época, além dessas bolsas a universidade tinha dinheiro para levar tanto os alunos quanto professores para congresso. A professora que eu trabalhava na época, ela foi para diversos congressos internacionais, ela sempre passava o conhecimento que ela adquiriu nesses congressos para a gente. E eu também consegui financiamento para ir em diversos congressos. Logicamente, eu tive a ajuda da minha mãe também. Nos meus anos do FMG, eu também tive o privilégio de ser ajudado pelo meu pai e pela minha mãe, então eu nunca precisei ter um trabalho formal. Eu sempre trabalhei com iniciação científica e eu tive bolsa só por 2 anos. Os outros 2 anos que eu estava no FMG eu não tinha bolsa, então eu tive o privilégio de me dedicar somente para os estudos. E por causa disso, isso foi um fator muito importante de eu ter conseguido a bolsa no Japão. A bolsa é oferecida pelo governo japonês para estrangeiros que querem fazer... quando eu falo estrangeiro, é quem não tem nacionalidade japonesa. Para estrangeiros fazerem pesquisa no Japão. A bolsa oficialmente se chama uma bolsa do Monbu Kagakusho, mas... então se você só pesquisar no Google, também é conhecido como Monbusho. Então se você pesquisar no Google Monbusho, você vai achar. Ela é aberta para qualquer pessoa que não tenha nacionalidade japonesa, e também há bolsas para pós-graduação e para graduação. No meu caso, eu fiz para pós-graduação. Para você se candidatar, primeiro você precisa enviar o seu currículo, seu histórico com as suas notas na universidade, e um processo de pesquisa. Como eu já estava trabalhando com pesquisa, estava fazendo iniciação científica por um tempo já, não foi difícil para mim escrever o projeto. Depois disso, caso o seu projeto for aceito, você tem que fazer uma prova de inglês e em japonês, e caso você tire notas boas nessas provas, eles te convidam para uma entrevista. Além disso tudo, eu tive o privilégio, antes de eu me candidatar para a bolsa, eu passei 2 meses e meio no Japão. Isso foi porque eu tinha juntado um dinheiro de tradução que apareceu para fazer, e minha mãe também me ajudou um pouquinho. Me ajudou bastante, na verdade. E quando eu estava no Japão, eu entrei em contato com um professor da Universidade de Tóquio e participei dos seminários dele. Por causa disso, ele escreveu uma carta de recomendação para mim, que eu acho que foi muito importante, foi um fator muito importante para eu ter conseguido essa bolsa. Então, no Japão, eu passei, no total, 3 anos e meio lá. O meu primeiro ano eu passei como uma categoria que eles chamam de Kenkyūsei,
que é estudante de pesquisa. Eu estava me preparando, é um ano se preparando para você entrar no mestrado. Então eu passei esse ano assistindo aulas introdutórias de linguística e em japonês e também estudando para a prova, que era uma prova de linguística em japonês. Eu estudei bastante durante um ano, eu consegui passar na prova e o meu segundo ano eu estava no mestrado. O mestrado foram 2 anos. O meu primeiro ano eu me dediquei a fazer matérias e o segundo ano eu me dediquei à pesquisa. Quando eu estava no meu segundo ano, eu decidi me candidatar ao doutorado nos Estados Unidos. Por quê? Pelo fato de me dar uma visibilidade internacional maior. Porque com um doutorado no Japão, eu poderia trabalhar, eu ficaria restrito. Caso eu não conseguisse um emprego no Japão, eu teria que voltar para o Brasil. Então, por isso, para dar uma visibilidade internacional maior, com um doutorado nos Estados Unidos, eu posso conseguir emprego tanto no Brasil, quanto no Japão, na Europa ou em qualquer lugar do mundo. Dito isso, antes de eu falar sobre o meu antes de eu falar sobre como foi como foi o quê? O meu processo de seleção para o doutorado nos Estados Unidos, eu vou falar sobre algumas experiências que eu passei no Japão. As aulas lá, com exceção do seminário, eu tinha seminário todas as semanas com meu orientador, em que a gente apresentava a nossa pesquisa, e era bastante dinâmico, todo mundo conversava bastante. As aulas não eram tão dinâmicas assim, eu acho que era algo bem cultural. Normalmente o professor perguntava, vocês têm alguma pergunta? E normalmente quem tinha pergunta eram só os estudantes internacionais, porque o professor no Japão é uma autoridade que deve ser respeitada, e caso você faça uma pergunta, pode-se pensar que você esteja contestando o professor. Então, normalmente os alunos normalmente não faziam perguntas. Claro que há exceções, mas na maioria dos casos as pessoas não faziam perguntas. Uma coisa que eu achei interessante lá é que eu achei diferente do Brasil, que no Brasil normalmente você se senta perto de pessoas que você tem afinidade numa aula, por exemplo, mas esse não foi o caso do Japão. As pessoas normalmente tendem a ter um espaço pessoal maior, e não necessariamente você senta perto de pessoas que você tem afinidade durante a aula. Outra coisa que eu achei bastante interessante, assim, uma coisa que foi surpreendente para mim no início, é pelo fato de ter uma diferença muito grande no comportamento dos meus colegas na pós-graduação, do comportamento deles durante a faculdade e fora. Por exemplo, quando tem alguma confraternização fora da universidade. Numa confraternização fora da universidade, eles são extremamente amigáveis e próximos de você. Mas, durante a aula, no campus, parecia que o comportamento deles era mais frio, era mais distante. Então eu pensei, nossa, será que eu falei algo que ofendi eles, que deixou os japoneses ofendidos? Mas esse não era o caso, era só o fato de realmente o comportamento deles dentro e fora da universidade serem muito diferentes um do outro. Mas continuando agora sobre de como eu me candidatei para os Estados Unidos, não é uma bolsa do governo e não é uma bolsa do governo brasileiro, e também não é uma bolsa do governo americano. Aqui nos Estados Unidos, quando você faz doutorado, quando você se candidata para o doutorado, é como se você estivesse candidatando para o emprego. Então, eu recebo dinheiro porque eu estou dando aulas na universidade. No meu primeiro ano, eu estou dando aula de português, e desde agora eu estou prestes a começar o meu quarto ano, eu estou dando aula de japonês. O processo seletivo, no meu caso, eu tive que fazer uma prova que se chama GRE, que é uma prova de inglês e de lógica quantitativa, como se fosse uma prova de matemática. Você tem que enviar também um projeto, algum trabalho que você já fez de pesquisa, mostrando que você tem capacidade de fazer pesquisa,
E você também tem que enviar. E também uma coisa que é muito importante são as cartas de recomendação. No meu caso, eu tive bastante sorte. Eu também tive apoio da minha mãe, porque eu fui para quando eu estava no Japão em 2014, eu fui para um congresso em Campinas. E nesse congresso eu tive contato com um professor que é da universidade que eu tô agora, a Universidade de Illinois, e por causa disso, como ele já me conhecia, eu acho que foi um fator muito importante para eu ter conseguido o doutorado aqui. Bem, aqui nos Estados Unidos, apesar de eu ter me candidatado para o doutorado, eles me fizeram fazer um segundo mestrado, que é bastante comum aqui, porque eles preferem que você faça o mestrado deles antes de começar o doutorado. Então, apesar de eu estar no meu segundo ano, o meu quarto ano aqui, na verdade é o meu segundo ano, eu vou começar o meu segundo ano no doutorado. Aqui na Universidade de Illinois eles têm um foco diferente da Universidade de Tóquio. Aqui o programa é muito focado em análise quantitativa, então eu estou tendo a oportunidade de aprender diversas coisas novas, como eu peguei 2 matérias de análise quantitativa, também peguei matérias de programação, também estou fazendo matérias na ciências da computação, que me dá ferramentas para conseguir analisar meus dados de uma maneira robusta e também é o que o mercado precisa hoje em dia, mesmo na área de linguística. Se você não tiver conhecimento de métodos quantitativos, talvez seja mais difícil de você conseguir emprego. Algumas curiosidades aqui, que é diferente do Japão, por exemplo, eu falei no início que no Japão que normalmente você não se senta perto das pessoas com quem você tem a afinidade. Mas aqui nos Estados Unidos isso acontece, assim, normalmente você senta perto das pessoas que você tem afinidade. Então, quando eu cheguei aqui, as pessoas me achavam estranho porque eu sentava separado, assim, eu não sentava perto das pessoas que eu conhecia. Pelo fato de no Japão isso não acontecer. Outra coisa que é bem diferente é o fato de tempo. Aqui no Japão, as pessoas, você tem que chegar na hora, assim, se você marcou com alguém, principalmente se for com o professor às 3 horas, vai esperar de você chegar antes das 3, você chegar uns 5 minutos antes e ainda esperar até as 3 horas, assim, para quando ser exatamente às 3 você bater na porta do seu professor. Aqui não necessariamente, não que as pessoas não sejam pontuais, mas assim, se você chegar uns minutos antes, uns minutos depois, não tem problema, mas no Japão é considerado bem rude. Então no Japão no início foi difícil eu me acostumar com o fato deles serem tão rígidos com o horário, e depois aqui foi difícil de novo, assim, de se acostumar e ver que se você se atrasar alguns minutos não tem nenhum problema. Assim, apesar de ter sido bem difícil, principalmente no começo, eu me adaptar, porque eu estava na Universidade de Tóquio, é uma cidade bem grande, agora eu estou numa cidade pequena, uma cidade universitária. Eu estou tendo a oportunidade de aprender diversas coisas muito interessantes que vão me dar a oportunidade que eu tenho de crescer profissionalmente de uma maneira que talvez não seria possível em outros lugares. Então é isso, esse vídeo o vídeo eu falei sobre diversas coisas, eu poderia falar muito mais, mas caso eu falasse de mais coisas, eu poderia ficar falando 1 hora aqui. Eu deixei meu e-mail aqui na descrição do vídeo, então caso você tenha qualquer pergunta, sinta-se livre para me mandar um e-mail. É isso, tchau!